Pai, mãe, vocês sabem quanto custa uma faculdade em 2024 nos Estados Unidos? Nesse vídeo nós vamos fazer uma simulação e vamos falar sobre valores reais, sobre universidades especificamente na Flórida. Nessa simulação eu considerei um bacharel, que significa 4 anos de universidade, e eu diferenciei entre residentes da Flórida e não residentes da Flórida. Basicamente, o residente paga uma média de $6.000 e o estrangeiro paga uma média de $28.000 em tutoria. E tutoria é basicamente pagar pelo acesso às aulas na universidade. Os dois grupos também vão basicamente pagar a mesma coisa por moradia, uma base de $12.000. E os dois grupos vão pagar basicamente a mesma coisa por livros, uma média de $1.500 por ano. O grupo de residentes paga em média $23.400 por ano. Já o grupo de não residentes paga uma média de $45.000 por ano. Então fica a dica que, se você tiver a oportunidade de estabelecer residência nos Estados Unidos pelo menos 2 anos antes do seu filho iniciar a universidade, sairá mais em conta do que pagar como não residente pela mesma educação, pelo mesmo diploma e pelo mesmo prestígio de ter estudado em uma universidade nos Estados Unidos. Agora eu vou dividir com você a minha experiência. No meu caso, eu já havia estabelecido residência 2 anos antes de começar a universidade. Então eu pude pagar a taxa de residentes da Flórida. Além disso, eu participei de um programa na universidade em que eu poderia trabalhar na universidade até 20 horas semanais, o que me deu a oportunidade de abater a minha mensalidade anual na universidade. Meu único arrependimento na época de faculdade é que, porque eu não sabia da oportunidade de usar bolsas de estudos durante o high school, eu não me apliquei antes de começar a universidade e acabei pagando mais do que o valor com bolsa de estudos. Mas a boa notícia é que eu posso ajudar você neste processo de procura e aplicação de bolsas de estudos, independente de seu filho estar no middle school e no high school. Se isso te interessa, preencha o formulário aqui e vamos conversar. E por que eu usei a UF, University of Florida, como exemplo? Não só porque eu comecei meu doutorado na UF e cursei durante 1 ano em Gainesville, mas porque a UF é uma escola extremamente respeitada na Flórida. Em média, a qualidade dos alunos é superior à qualidade dos alunos em outras universidades. Um exemplo prático: a média de resultados no SAT dos alunos da UF é entre 1.400 e 1.450. E a média de GPA é de 4.4 a 4.6. O GPA é a média anual de notas dos alunos e ela é uma escala que vai de 0 a 4, mas os alunos da UF, por tomarem aulas mais avançadas, têm um GPA que vai além de 4.0. E também, se você precisa de ajuda no processo de escolha em qual é a melhor universidade para o seu filho na Flórida ou nos Estados Unidos, pode preencher o formulário e nós podemos conversar sobre isso. Você com certeza já viu nos filmes americanos a ansiedade dos adolescentes esperando pela carta de aprovação. Na minha vida aconteceu da mesma maneira, e o que a gente aprendia é que se a carta for gordinha, significa que você entrou, e se a carta for fininha, significa que você não entrou. E eu me lembro quando eu fui até a caixa de correio em frente à minha casa para buscar a minha carta e era gordinha. Então eu tinha grande possibilidade já de ter entrado na universidade e, claro, isso se concretizou. Mas hoje em dia, os alunos não recebem mais essa carta pelo correio. Hoje em dia, toda a comunicação é feita por e-mails. E os alunos recebem esse tão esperado e-mail, que pode dizer que eles foram aprovados, que eles foram postos na lista de espera ou que eles foram deferred. Deferred significa que a escola está analisando mais a sua aplicação. Não significa que você não foi aprovado, porém, eles querem conversar mais com você, saber mais que tipo de estudante você é antes de te aprovarem ou te negarem acesso à universidade. Uma outra pergunta que eu recebo frequentemente é: qual o passo a passo da aplicação para uma universidade? O passo a passo é simples, porém, ele começa no middle school. Deixa eu colocar isso em um exemplo prático. Se o objetivo do seu filho é estudar
na UF, melhor faculdade da Flórida, ou em Harvard, uma das melhores universidades nos Estados Unidos, o passo a passo começa entre a 6ª e a 7ª série, porque é o período em que os alunos começam a escolher matérias. Uma maneira simples, na 7ª série ele tem que tomar Álgebra 1. Não há uma opção, porque ele precisa chegar até cálculos quando ele se formar no high school. Por que, Principal Paloma? Porque ele vai estar competindo com alunos que tomaram as mesmas aulas ou aulas mais avançadas. E Harvard não vai considerar a aplicação dele se ele tomar aulas menos desafiadoras do que estas. E agora falando como mãe, com você, pai e mãe, vamos conversar um pouco sobre como controlar a ansiedade nesse período. Muitos pais se comunicam comigo e perguntam: será que o GPA do meu filho é apropriado? Será que ele tem experiências o suficiente fora da escola? E o que eu digo para eles é o seguinte: isso é um processo em construção. Agora que nós sabemos qual é o nosso norte, vamos caminhar em direção a ele. Então, se você tem interesse de saber mais sobre como escolher a melhor matéria para ajudar seu filho a chegar na universidade que ele quer, manter um GPA alto e fazer atividades fora da escola são alinhados à faculdade dos seus sonhos, preencha o formulário e vamos conversar sobre como nós vamos programar essa jornada do high school até a faculdade nos Estados Unidos. Então, se inscreva no meu canal, dê uma olhada nos outros vídeos que eu tenho no meu canal falando sobre universidades e a gente se vê no próximo vídeo.